O programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Abriu-se a porta racional para a participação do homem na vida cósmica. É a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Está entrando no ar o seu programa Boa Noite, Brasil Racional. Boa noite, ouvintes da Super Rádio Tupi. Boa noite, Paraná. Boa noite, Santa Catarina. Boa noite, Rio Grande do Sul. E boa noite, interior de São Paulo e sul de Minas. Este é o seu programa de Cultura Racional, um programa que fala sobre o desenvolvimento do poder natural do ser humano, o raciocínio. E por isso você está entrando em contato com uma energia diferente, a energia racional, transmitida de nosso mundo verdadeiro de origem, pelo contato com as mensagens do racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios. E quem estuda a cultura racional da obra Universo em Desencanto, eleva a si e a todos, pois afasta os enigmas e os mistérios, porque no desencanto da humanidade se reúnem as virtudes de nossa origem. Por isso, todos que estiverem ligados na energia racional resolvem seus problemas na vida intrincada da matéria e também muito mais. Então, fique conosco, porque está começando agora o seu programa racional deste domingo. Decole conosco rumo a um novo mundo, uma nova vida, uma nova energia que é de todo o universo em desencanto no despertar desta fase racional. E agora, uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. Os feitos das energias elétrica e magnética, o pensamento e a imaginação estão em plena falência, porque a fase que alimentava este modo de ser terminou em 1935. Hoje, quem continuar utilizando o pensamento e a imaginação para tentar resolver seus problemas está perdido. Quem simplesmente pensar está perdido, só e desconsolado de sua energia verdadeira. As energias que comandavam os seres humanos são energias do chão, são energias em transformação. E essas transformações carregam tudo e todos para baixo, cada vez mais para baixo. Assim, vão diminuindo os anos de vida, vão vivendo cada vez pior, avançando a poluição dos rios e do ar da atmosfera,
e as novas gerações nascendo prejudicadas pelo enfraquecimento das multiplicações e da deformação. Passando todos a viver como bichos, já estão vivendo como bichos há muito, porque estão na categoria de bicho. E por isso, se continuassem a usar o pensamento e a imaginação, essas energias em degeneração levariam o ser humano a se transformar e viver em classe inferior. A classe dos irracionais, que muitos que aí estão já são verdadeiros bichos em forma de gente, vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros, porque impera a lei do mais forte, como na selva. E todo bicho é carnívoro. Tanto faz o bicho racional como irracional. Os dois são carnívoros, ou seja, antropófagos, com nome de civilizados. Quem já passou a se conhecer, reflete consigo mesmo, dizendo: é verdade, somos mesmo canibais, somos mesmo carnívoros, porque matamos para comer. Depois de morto, destrinchamos o animal para comer. E é por isso que a humanidade é desequilibrada, é desventurada, porque age como as aves de rapina, matam para comer. Os vegetarianos sofrem menos, são menos desequilibrados, porque o vegetal conserva a saúde do ser humano, como agrião, espinafre. Os vegetais oferecem muitas vitaminas, como a cenoura e o milho, que todo vegetariano usa. Ali, naquele vegetal, também está uma partícula dos corpos primários de energia. E por isso, o ser humano tem que ser sustentado pelas partes da natureza. E uma delas está nos vegetais. Há milhões de anos que a natureza vem preparando a humanidade para chegar a este ponto virtuoso de reunir as virtudes que aqui estão repartidas nessas 7 partes do porquê tudo assim é. E assim, essas partículas estão representadas uma no Sol, uma na Lua, uma nas estrelas, uma na água, uma na terra, outra nos animais e vegetais. E todos dependem dessas 7 partes, porque todos têm uma partícula em cada uma dessas 7 partes. Quem estuda a cultura racional sabe disso. Mas quem não estuda é porque não conhece ainda. Depende de quem conhece lhe divulgar para passar a conhecer. E quem não conhece cultura racional fica aflito, buscando a verdade de muitas maneiras e não encontra nenhuma que o satisfaça, porque de verdades aparentes este mundo está cheio. E é por isso que o mundo atravessa horas negras, horas muito tristes, atravessando a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Desde 1935, que o racional superior já advertia que o mundo chegava agora na era do fogo. E por isso está aí a violência destruindo todos os pensadores que não se conhecem. A mortandade é muito grande no mundo inteiro, assim como o terrorismo. E agora, o ouvinte pergunta: isso está bem claro, e muito claro, que estamos numa era de grande desequilíbrio. Mas qual a solução? Existe solução para este estado de coisas?
Eu quero saber qual o motivo de quanto mais nos esforçamos para o bem, mais o mal nos traga. Eu quero saber por que vivo aparentemente neste bosque de desventuras de um modo cada vez mais estranho e cada vez mais longe de mim mesmo. Eu quero que explique de onde vim, quem sou e para onde vou. Mas quem já passou a se conhecer na obra Universo em Desencanto da cultura racional sabe das respostas a tudo isso e muito mais. Sabem que têm que desenvolver o raciocínio para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E lá habitar com seu corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. E sabe também que ninguém está aguentando mais o arroxo que a natureza está dando nos pensadores, existindo uma infinidade de pessoas que não aguentam e acabam se suicidando. E existindo nações em que os suicídios são diários, porque sentem um vazio dentro de si mesmos que não tem explicação. Esse vazio é a falta da cultura racional, a energia racional de sua origem, que conversa com a pessoa, no eu de cada pessoa, uma conversa interior, que esclarece e acalma, sem enigmas, nem mistérios, nem fenômenos, nem finitos e transfinitos, dizendo o porquê todos assim são, o porquê o mundo assim é, de onde somos e para onde vamos. Quem não conhece cultura racional sente esse vazio, porque não conhece a definição da origem do animal racional. E como fazer para promover o retorno a nosso mundo de origem? E por isso, esses sentem esse vazio desesperador dentro de si mesmos. E daí, uns mais fortes resistem, por algum tempo, e vão enfrentando as amarguras e os desconchavos, os maus tratos e as injustiças. E outros se atiram no consumo de drogas para sonhar que não vivem neste mundo e que a realidade é diferente, porque não suportam viver sem lógica, artificialmente, contra a natureza. E daí a falência física, moral e financeira dos guerreiros vencidos, porque desconhecem a si mesmos e vão querer viver contra a natureza. Daí aumentando o desequilíbrio, as contendas, a confusão, as demandas, as guerras e novas doenças causadas pelo desequilíbrio generalizado, pela poluição e pela desarmonia deste labirinto inconsolável. Hoje, os que passaram a se conhecer lendo a obra de cultura racional querem desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E por isso têm pressa, porque o tempo é curto para cuidar de tudo. E deve ser bem aproveitado no convívio com a energia racional. Ficam agarrados no conhecimento racional, apelando para todas as formas e maneiras para desenvolver o raciocínio, colocando até alguns livros debaixo do travesseiro para sonhar com o mundo racional. Por isso, os estudantes de cultura racional divulgam a obra Universo em Desencanto, ajudando a todos a conhecerem o desenvolvimento do raciocínio, que significa a paz, o amor verdadeiro e a fraternidade que nunca existiu, e a concórdia, todos concordando com todos. E assim, no pensamento está a discórdia, todos discordando de tudo, e no raciocínio a concórdia, todos concordando.
todos unidos, todos em paz e fraternidade, em louvor à fonte prepotencial do bem de todos, do pendor resplandecente do eterno monte de glórias, da ligação do ser humano com seu mundo verdadeiro, na fase da redenção verdadeira da humanidade. E agora, os endereços onde você encontra o livro Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, loja 32, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. Ou pelo reembolso postal, Caixa Postal 78.019, CEP 26131, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E agora, as informações da semana. Estamos aqui mais uma vez, amigos ouvintes. Aquele abraço racional a todos vocês que está ligado todos os domingos aqui nas ondas da Super Rádio Tupi, recebendo aquele banho de energia racional. Nós recebemos uma cartinha aqui do Luiz Carlos Domingues de Souza, que mora no bairro Portinho, lá em Joinville, Santa Catarina. Alô, Joinville, aquele abraço a vocês, continuem ligados aqui no seu programa de Cultura Racional. Ele quer o endereço aqui de alguma livraria perto, né? Talvez, ele disse que a mais perto seria Curitiba. Eu tenho alguns endereços aí, viu, Luiz Carlos, se você quiser anotar, temos lá em Florianópolis, Santa Catarina, né? Na Avenida Brasil 649. Então, Florianópolis, Avenida Brasil 649, bairro Boa Vista, ou Bela Vista. Temos em Itajaí também, Santa Catarina, uma livraria. E você pode corresponder pela Caixa Postal 346, CEP 88.300. Em Itajaí, repetindo, Caixa Postal 346, o CEP 88.300. Agora, em Curitiba, a livraria fica na Rua 15 de Novembro, 297, Sala 510, no centro. Curitiba, Rua 15 de Novembro, 297, Sala 510, centro. E também em Curitiba, a Rua Riachuelo, 365, Conjunto 4. Rua Riachuelo, 365, Conjunto 4, no centro. Então tá aí, Luiz Carlos. Só adquirir o seu livro Universo Desencanto e iniciar o seu desenvolvimento do raciocínio, né, Anaílde? É isso mesmo, Luiz. E a Edna, ela pede para mandar um alô para a Rádio AM Cultura Serpim, da cidade de Ribeirão do Pinhal, Paraná, perto de Santo Antônio da Platina. E também temos aqui o recadinho da Iraci, o seu filho, estudante ouvinte do programa de Cultura Racional, que manda um alô lá para Guaratinguetá. E também, Luiz, agradecemos a doação de livros do senhor Eduardo, Adelina Gonçalves e Etelvina de Ávila. A vocês, muito obrigado pela doação de livros. E continue sempre, né, doando livro, que é para todos aqueles estudantes que querem vir para a gente, e nós fazemos sorteio aqui todos os domingos. O Júlio de Imbu me mandou um recado, né? O Júlio, estarei terça-feira à noite na Casa da Cultura Racional aqui em São Paulo, na Rua Barão de Iguape, 46, Casa 1. Lá nós vamos conversar sobre o programa, né? Que você quer conversar sobre a divulgação na rádio, estarei lá na terça-feira. Atenção, Júlio do Imbu. E o Pedroso está mandando um abraço para a dona Maria Luísa e família aí de Itapevi, pessoal de Itapevi região, aquele abraço da equipe do programa aqui, e também a dona Zenaide, família de Arthur Alvim. Este é o abraço do Pedroso, estudante de Cultura Racional, Nailton. E atenção, convocamos todos os correspondentes para um encontro na Casa da Cultura Racional, na terça-feira, às 19 horas. O assunto será a festa junina, tá? Então, terça-feira, às 19 horas, na Casa Racional. Muito bem, então está aí, os correspondentes todos vindo aí. Quem que foi preso, Aldo? Ninguém? Estava falando assim, branco. Tudo bem. Nós estamos aqui com uma visita muito interessante, muito importante, uma visita de um amigo que faz tempo não visitava o programa, né, e está morando em Campinas hoje, é o Celso, estudante de Cultura Racional. Com muito prazer estar visitando aqui a equipe do programa. Tudo bem, Celso?
Tudo bem, Luiz? Tudo bem, pessoal que apresenta o programa, o Luiz, o Júlio, a Edna, isso? Nailde, o Paulo. Salve aos estudantes da Cultura Racional e boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Muito bem. E as novidades lá de Campinas, Celso? A evolução da fase racional, como é que está o pessoal todo lá? Bom, aquela região hoje está incorporada no sentido de Americana, Limeira, Sumaré, Nova Odessa e Campinas, juntamente com Paulínia. Tem a banda Racional, né? E o grande trabalho que corre naquela área é o da banda Racional, né? Uma banda que está começando, tem um certo tempo já, e estamos tocando, né? Tocando músicas racionais lá pelas ruas da região, né? Campinas, o Adino é o correspondente, como a gente sai demais, né? Que deve estar nos ouvindo agora. Ele foi para o Rio de Janeiro. Hoje é Eco 92. Eco 92. Então, mas a gente está sem muito tempo, inclusive, de fazer o trabalho em Campinas. Mas estamos trabalhando, né, Luiz? Na medida do possível, vamos fazer. E sabe quem está ouvindo o nosso recado aqui, Celso? Aquele pessoal bacana da Casa de Detenção, né? Que está lendo o livro. Manda um abraço. Olha, eu até queria dizer para todos eles, rapaziada, queria dizer para todos vocês, aqui é Celso Veloso que está falando, aquele dia da cultura racional que a gente conversou aí, vocês sabem, foi aprovado aqui na capital, né? São Paulo, e da qual vocês têm uma parte, porque a gente começou com vocês aí o trabalho. Então, um abraço aí a todos aqueles que eu conheci aí, aquele pessoal todo. E, olha, aconteceu o Dia da Cultura Racional. Agora, quando vocês saírem aí, se livrarem da parte material, venha na festa. É verdade, e agora nós temos todo segundo domingo de março. O segundo domingo de março, todo ano fazer a festa. E eles estão, porque houve início com eles. É terceiro domingo de março. Terceiro? Porque às vezes dá terceiro, Ainda bem que a produção lá tá ligada aqui. Vocês ficam sabendo, com certeza, o dia que vai ser a festa. Tá certo, o Aldo então manda um abraço, o Paulo Loreto, o Arquimedes, o Biratã, o Urubatã, manda um abraço para todos vocês, amigos da Casa de Detenção. Continuem sempre ligados, lendo e desenvolvendo o raciocínio, porque a caravana dos presos, já foi dito pelo senhor Manuel, patrão da Cultura Nacional, que será conhecida mundialmente, caravana da Casa de Detenção. Sim, com certeza a gente sabe que isso vai acontecer. Luiz, eu só queria colocar uma coisa aqui, se você me permite. Claro. Está se falando muito em natureza na Eco 92, né? Mas se esqueceram da parte principal. Então, aqueles ouvintes que estão nos ouvindo, pela primeira vez e tal, tá vendo um movimento que a gente acha excelente, certo, é por aí mesmo que vão chegar na verdade. Mas precisa falar da parte principal da natureza, né? E quem que é a parte principal da natureza, Luiz? Ora, a parte principal é o desenvolvimento do raciocínio, é se ligar à natureza, né? Que é o habitante do mundo racional que está aí ligado a essas 7 partes que precisa desenvolver para libertá-lo desse rincão de amargura que é o planeta Terra aqui. Então, é se ligar, conhecer, né? E não só tratar do meio ambiente, como sim do ambiente todo. Principalmente do ser chamado habitante do mundo de origem. Exatamente. Porque quem fez vai ter que retornar para casa. E o nosso papo aqui, ouvintes, é o seguinte: se você quiser voltar para casa, leia os livros Universo em Desencanto. E não tem outra saída, né, Celso? Aonde? Só lendo o livro. Agora, nós falamos há pouco aqui com o pessoal da detenção sobre o Dia da Cultura Racional em São Paulo, que foi homologado pela Câmara dos Vereadores, né, e assinado pela prefeita. Isso. Agora, você foi um dos grandes articuladores que iniciou, junto com o nosso campeoníssimo querido Éder Joffre, né, que fez o projeto. E eu gostaria de agradecer a você, em nome dos estudantes, agradecer ao Éder Joffre, né, que está batalhando aqui com o pessoal da Cultura Nacional, e contar como é que foi. Você quer que eu conte? É rápido e rasteiro. O negócio é o seguinte: eu estava plantando alface lá no sítio onde eu moro, que não é meu. E, de repente, eu ouvi uma voz dizendo assim: vá a São Paulo e peça para fulano de tal fazer o Dia da Cultura Racional. Essa, Luiz, é a história. Manuel Jacinto pediu e realmente a coisa aconteceu. Aconteceu simples. É uma coisa que é bonita. Para quem estuda cultura racional sabe o que eu estou dizendo, tá? Pintou lá uma informação
E, felizmente, para todos nós, está realizado aquilo que essa informação, na hora de eu plantar um pezinho de alface, aconteceu. Na realidade, a gente deve agradecer ao mundo racional. Nada mais do que isso. Tá bom, Celso. Porque todo o Brasil, as grandes capitais, várias cidades do interior de São Paulo, dos outros estados, já tem o seu dia. Por que não São Paulo também, que é o coração do Brasil, né, que movimenta essa máquina toda, é um dos grandes estados que ajudam o Brasil a desenvolver, né? Faltava aqui em São Paulo o reconhecimento para ter o Dia da Cultura Racional. Vamos batalhar pelo estadual, tá certo? Muito bem. Então tá, Celso, aquele abraço a você, apareça sempre aqui para a gente conversar. E tá convidado já para vir e trazer o nosso querido Éder Joffre para bater um papinho com o pessoal. Tá bom, muito obrigado. Olha, gente, o professor Nelson Baccaro, estudante de Cultura Racional, de vez em quando participa do programa. Ele editou uma revista Cultura Paralela, uma revista muito bonita, com trechos dele, apreciação dele, né? Cultura Paralela e Cultura Racional. Então, tem, por exemplo, que é a imunização racional, alfabeto astrológico, que é espiritismo. É uma revista muito bonita que está à venda nas casas de cultura racional aqui em São Paulo, na Rua Barão de Guape, 46, Casa 1, na Liberdade, e em Santo Amaro, na Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, em Santo Amaro, e vale a pena vocês conhecerem. Então, está aí a dica da revista do professor Nelson Baccaro, Culturas Paralelas, que também divulga a cultura racional. Ok? Então vamos nos conhecer. Você está ouvindo um programa de cultura racional da obra Universo em Desencanto. E agora, vamos nos conhecer? E agora, extraída da revista Culturas Paralelas, vamos conhecer o mar, a nossa herança. Texto do comandante Jacques Yves Cousteau, a bordo do Calypso. A Terra é o único planeta do Sistema Solar onde a água existe em quantidade apreciável, pois cobre cerca de 7/10 da superfície do globo. Mas essa água, onde a vida surgiu e da qual todos os organismos para sobreviver, foi nos dada de uma vez por todas. Não haverá mais. A história recordará a nossa época como um período de crise em que o homem, o principal causador de toda a poluição, pôs em perigo o meio ambiente, incluindo o mar, sustentáculo da vida, ao permitir os resíduos industriais a serem lançados aos oceanos e recusando-se a aceitar um rigoroso controle internacional dos direitos de pesca. O homem impede o aparecimento de gerações futuras. As ilhas, lugares que desde sempre fascinaram a espécie humana, também são afetadas. Elas têm salvaguardado e preservado uma extraordinária diversidade da vida vegetal e animal, tendo sido o seu isolamento o fator que as transformou num último refúgio para numerosos peixes, corais e outras criaturas marinhas. Hoje em dia, até esses oásis estão ameaçados. No entanto, apesar de ser acusada de causadora de todos os males do mundo moderno, a tecnologia é, na realidade, a melhor arma da humanidade contra a poluição, que tantas vezes nos apresenta como o preço do progresso. Na verdade, não são os avanços científicos e industriais que ameaçam o homem e a natureza, mas sim a maneira errada e inconsciente como a humanidade aplica suas conquistas tecnológicas.
tenho esperanças de que um maior e mais profundo conhecimento do mar, de que há milênios os homens recebem sabedoria, inspire mais uma vez os pensamentos e as ações que preservarão o equilíbrio da natureza e permitirão a conservação da própria vida. Assina o comandante Jacques Cousteau, a bordo do Calypso. Eu gostaria de saber se existe vida em outros planetas e como é a vida desses seres. Então, Valdir, existe vidas em outro planeta? Pergunta o Osimar Edson Alteiro. E se existe vida em outros planetas, como seria a vida desses seres? Que os planetas são cidadãos cósmicos. Eles já são, por si próprios, uma conjuntura de vida própria, habitante do espaço, com os seus modos e lugares de viver. Se existe vida, é claro que sim, porque eles foram feitos também de uma energia cósmica superior que os confeccionou, e energia é vida. E habitantes do espaço que eles são uma vida que ocupam os seus lugares e que exercem enorme influência sobre a vida da humanidade. Então, era basicamente isso que eu gostaria de responder, Paulo. Exato, Valdir. Então, está aí também uma apreciação racionalmente sobre esse problema, porque a pessoa pergunta assim, essa pergunta aí do Osimar, se existe vida em outros planetas. A gente está entendendo que ele quer dizer uma vida semelhante a essa que nós temos, a vida de animal racional, não é? Esta vida de animal racional é toda peculiar a este ambiente aqui. Aqui estão as 7 partes perdidas para a formação, teve toda essa deformação. Agora, eu gostaria de lembrar ao Osimar que, além da vida do animal racional, toda a natureza é vivente. Então você tem os vegetais, tem vida, até os minerais têm vida, as pedras sofrem muito, né? Então tem toda essa descrição na cultura racional. Então, o mar tem vida, tem uma vida mais agitada, não é? Do que a água doce, por exemplo, são os rios, que têm uma vida mais calma. Então tudo revela-se nessa natureza, tudo tem a sua função, tudo tem a sua forma de respirar, tudo tem a sua forma de desabrochar e de fazer, assim, como se fala, um louvor à vida, né? As plantas, as flores, né? Então tudo isso são formas de vida energéticas. Como dentro do raciocínio a gente vai aprendendo isso, e vai aprendendo também que o ser humano se limitou muito no pensamento e na imaginação. Por isso ele seccionou muito a sua visão entre o que é uma espécie de vida. Ele ficou assim entendendo que a vida é a vida do animal racional. E por quê? Porque ele só vê o pensamento e a imaginação. Ele não conseguia atingir outros níveis de vida. Então, vida em outros planetas existe sim no estado de vida própria desses planetas, desses outros níveis de energia, não é? Mas não na forma como você tem aqui na Terra. É isso que eu queria complementar, Luiz. É verdade. Mais alguma coisa, Valdir, sobre isso? Não, muita coisa mais, a não ser repassar para o nosso ouvinte que os livros de cultura racional nos alertam também para a existência de planetas cuja consistência de vida se torna invisível para nós, não constatável, nem mesmo através de telescópios com longo alcance de projeção. Então, ainda há muita coisa desconhecida para o ser humano, que se for trilhar o processo da pesquisa material e da experiência, jamais conseguiria, então, abranger essa imensidão que é o espaço cósmico com seus habitantes, como são os planetas, né? Aliás, né, Valdir, nessa linha que você está mencionando, quanto aos planetas, alguns planetas eles foram descobertos matematicamente, como Urano, Netuno. Eles não sabiam, os cientistas, da existência, mas achavam que matematicamente, naquele local, devia existir, pela matemática, alguma coisa, né? Por quê? Porque naquela época
esses planetas passaram a ter influência sobre a cabeça do ser humano e começaram a influir e a fazer a ligação do ser humano com esses planetas astrologicamente. Então, para que o ouvinte veja que existem, cada fase tem os seus representantes, então cada nível vem em representação e na hora certa o ser humano fica sabendo da existência disto ou daquilo pelo cosmos. Então não adianta ficar sondando com naves artificiais porque não vai conseguir nada. Quando a fase abre, ela se revela para o ser humano, aí então é que você vai ter as descobertas de outros planetas e tudo mais. Então existem planetas ainda descobertos, desconhecidos e outros níveis muito grandes. Até porque, Paulo, aproveitando, lembrar também que a cultura racional relata a existência de uma fase, a fase astrológica, em que a cultura era toda astrológica, em que as pessoas descobriram na palma das mãos uma trajetória, uns riscos, traços, pontos, tracinhos, linhas, que implicavam exatamente na descrição de trajetórias planetárias sobre o destino do ser humano individualmente e da humanidade como um todo. Então essa fase terminou e os responsáveis na época, uma época desconhecida da humanidade, os responsáveis são civilizações, são integrantes de civilizações que já foram destruídas pela própria natureza. E sobre essa pergunta do Ocimar, eu só queria mencionar também que daqui do nosso planeta até o nosso mundo de origem, mundo racional, existe o astral inferior, acima do Sol o astral superior e depois do astral superior o mundo racional. E existem os planetas que estão na parte do astral inferior e os planetas que estão na parte do astral superior, mais desenvolvidos com a sua energia mediadora racional. E existem seres em energia, não como nós seres humanos, mas sim seres em energia que habitam o astral inferior e o astral superior, que se fazem se conhecer através das vindas que fazem a este planeta, através das naves. Os discos voadores se ligam no nosso campo eletromagnético e se apresentam como discos voadores da forma que eles queiram se apresentar. E também aqueles seres do astral inferior, que nós conhecemos por espíritos, que habitam o astral inferior, também são seres em energia. Então, a vida inteligente em matéria é aqui no nosso planeta. E acima de nós existem essas vidas invisíveis, né? Então, portanto, está aí. Espero que esteja respondida a pergunta do Ocimar. E agora nós vamos passar para a pergunta do João Roberto Martins Castanheira, que é psicoterapeuta. Vamos à pergunta dele. Eu gostaria de perguntar qual a origem do homem? Criação ou evolução? Muito bem, aí está a pergunta: criação ou evolução? Eu diria que não seria uma criação, não, e nem uma evolução, e sim uma transformação, porque surgiu que o ser humano veio do mundo racional, né? Era um corpo de energia habitante do mundo racional, e por sair daquela condição pura de vida, se transformou, veio perdendo energia, se transformando, porque nada se perde, se transforma, e veio se ligar a duas energias eletromagnéticas e dar causa ao ser humano. Então não foi criado e também não evoluiu do macaco, como dizem, né, Valdir? O ser humano, hoje ser humano, né, Luiz? Antes de ser humano, o que ele era? Ele era um habitante do mundo racional e se propôs por conta própria um desenvolvimento, uma massa cósmica racional pura, limpa e perfeita, mas que estava ainda em preparação racional. E por estar em preparação racional, não estava pronta para entrar em progresso. E não estando pronta para entrar em progresso, não suportou o progresso iniciado naquela parte pelos seres ancestrais dos seres humanos, causadores dessa deformação, né, Paulo? Exato. Então, Dr. João Roberto Castanheira, a obra Universo em Desencanto dá uma descrição completa e detalhada da verdadeira origem do ser humano, de todo o universo e tudo que nos cerca. E coloca as coisas assim nos 21 degraus da transformação e da deformação, de forma que o senhor vai poder ter todos os detalhes dessas transformações e a gente vai perder aí essas noções antigas criadas pelo pensamento, pela imaginação, certos esforços de linhas filosóficas ou religiosas que tendiam a levar o ser humano a uma origem ou por criação ou evolução, não é? Pela lei
pela teoria darwiniana ou pela criação que foi dado pelas religiões, né? Veja, a evolução do ser humano, como ele está hoje, ele veio numa deformação, uma degeneração, até chegar no ponto que está, de sofredor imortal, habitante do mundo superior. Então, hoje aqui, vamos dizer assim, conflagrado na matéria, ele é um ser que ficou um ser híbrido, metade animal, metade racional. Mas a nossa origem é de origem irracional. E é essa parte que está sendo resgatada pelo mundo racional. É esse o objetivo da cultura racional. Religar o ser humano à sua base de origem para retirá-lo daqui, não nascer mais aqui. Então tem essa descrição completa, Dr. João Roberto. Muito obrigado pela pergunta. Então, está aí a pergunta, né? Respondida, do João Roberto Martins Castanheira, mas tem outra pergunta dele mesmo, viu, Paulo? Aldo, vamos ouvir? Como provar a existência de Deus? A existência de Deus, né, Paulo? Muita gente pergunta se o estudante de cultura racional acredita em Deus, se é ateu. Como é que é essa história? Pois é, porque essa palavra Deus já foi essa palavra muito usada, já desgastou demais essa palavra aí. Porque todas as religiões criaram vários deuses, né? Deuses materialistas, né? Mas ninguém chegou assim até a cultura verdadeira para poder chegar a ter a ligação com o Deus verdadeiro. Se a gente for levar algumas palavras aí, de alguns filósofos ou cientistas como Einstein, né? Que dizia que o seguinte, que para tentar provar a existência de Deus seria rebaixá-lo ao nível dos homens. Voltaire disse assim: o universo desorienta-me, não posso compreender um relógio sem o relojoeiro. E já Santo Agostinho falava que quando me perguntam quem é Deus, eu não sei, mas se não perguntam, eu sei. Ou seja, você vai encontrar saber da existência de Deus verdadeiro, que é o racional superior, ao fazer o contato com a energia racional, com a energia pura, limpa e perfeita. O desenvolvimento do raciocínio é um dom dado por Deus, que tem que ser desenvolvido. Pensar, imaginar, é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar, de conversar com Ele, que é estar em ligação com o mundo superior, com o mundo racional. Então, quanto a essa pergunta, como provar a existência de Deus, é muito simples na cultura racional. Desenvolva o seu raciocínio e você estará comprovando a existência de Deus. Não é, Nailde? É isso mesmo, Paulo. E a cultura racional, ela dá uma infinidade de provas e comprovações com perfeita lógica e base, que é do verdadeiro Deus. A nossa existência, ela já é uma prova da existência de Deus. Se Deus não existisse, nós também não existiríamos. O Deus verdadeiro é um só. E Ele está em todo mundo e em todo lugar. Ele não tem nacionalidade. Ele é da origem da humanidade. E a origem da humanidade é a origem racional. Muito bem, então, aí foram as respostas, mais algumas perguntas, né? Que foram dirigidas por diversos ouvintes, para ver que a cultura racional responde a todos os assuntos de uma forma muito lógica e natural. Foi a pergunta do João Roberto e do Ocimar. E todos os ouvintes que quiserem participar fazendo perguntas, é só ligar para a gente aqui, né? E a gente vai responder também, né, Paulo? Exato, e ao seu Benedito Viadana, na rua Dr. Cardoso de Almeida, 1854, lá em Botucatu, recebemos aqui a sua cartinha e agradecemos. Quanto à pergunta sobre o karma, e ele diz aqui que pertenceu à fase do animal racional até 1935, era o comportamento daquela fase. Nascia como animal racional, morria e tornava a nascer como animal racional. De 35 para frente, passando a vigorar a fase racional, mudou este comportamento, que agora é o seguinte: todos vão para a energia em que estiverem ligados. E cita aqui o histórico, página 73, o 277 do histórico. Muito obrigado pela complementação, Benedito. Portanto, o karma continua para quem estiver ligado na energia do animal racional, a energia elétrica e magnética. Aguardamos, então, dos ouvintes o encaminhamento de outras perguntas, porque aqui no programa Boa Noite Brasil Racional, o tema, você ouvinte, é quem decide. E a Nailde, um alô para a natureza, né, Nailde?
Pois é, um recadinho ecológico. A cultura racional não é contra nada nem contra ninguém. Por isso vamos preservar a natureza, pois ela nos fornece a água que bebemos, o ar que respiramos, o verde, a vegetação que até mesmo nós alimentamos, enfim, ao meio ambiente em que vivemos, para obter assim um mundo melhor e sadio. É a cultura racional dos livros Universo em Desencanto em prol do equilíbrio ecológico natural e saudável para toda a humanidade. Então, um abraço da equipe a todos vocês. Até o próximo domingo às 21h15. Fiquem com o próximo programa. Mais um campeão de audiência pela Super Tupi. Até o próximo domingo e boa noite, Brasil Racional. Uma luz está brilhando no universo. Uma luz nunca vista e sem igual. É a luz da salvação da humanidade.